Desejamos cumprimentar a todos com aquela que excede todo entendimento, a paz do Senhor nosso Deus. Estamos aqui, eu, o irmão Jean Soares, pela graça de Deus, dirigente da EBD em Conceição 1, nosso irmão Lucas Alves, pela graça de Deus, coopera conosco também na direção desta escola, e nosso presbítero irmão Oséias Silva, pela graça de Deus, professor da classe dos senhores. Somos muito gratos a Deus pela vida do nosso pastor Leonardo, o mesmo é, pela graça de Deus, o nosso coordenador aqui da área de Conceição, por toda a confiança e apoio para a realização deste trabalho, aos nossos companheiros e irmãos que estão nesta presente mesa, bem como aos nossos irmãos que estão nos assistindo, nos auxiliando nesta gravação, e aos demais irmãos que estão aqui presentes e acompanhando. Estamos gravando essa aula por ocasião ainda do decreto do governo do Estado de Pernambuco, que impede que as igrejas realizem suas atividades de forma presencial, mas estamos aqui, de forma virtual, para comentar a lição de número 13, a última lição deste primeiro trimestre do corrente ano de 2021, e assim alcançar todos aqueles que nos acompanham através desta mídia. Deus vos abençoe. Lembrando que estamos atendendo todos os protocolos de saúde, ambos com suas máscaras, nossos protetores de microfone, álcool em gel, a disponibilidade de todos. Nós vamos iniciar com a oração e vamos assim dar continuidade a esta aula. Oremos. Justo, soberano, eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, meu Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui neste momento, nesta ocasião, meu Deus. Agradecemos por todos que estão aqui presentes conosco, principalmente pela tua presença, Senhor, em nosso meio. Deus, que o Senhor possa, meu Deus, através do teu Espírito Santo, iluminar a nossa mente, sensibilizar o nosso coração, meu Deus, para a medida assim, meu Deus, que formos estar comentando esta maravilhosa e abençoada lição, que o Senhor possa estar ensinando a nossa alma, Senhor, que a tua palavra esteja sendo aplicada ao nosso coração, ao coração daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, todos, enfim, que estejam nos acompanhando, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, desde o nosso pastor da igreja, seus obreiros, Senhor, todos os que compõem a Escola Bíblica Dominical, em especial a nossa escola aqui em Conceição 1, toda a sua liderança, dirigentes, professores, secretárias, todos os seus componentes, desde as crianças, os jovens, os adolescentes, os senhores e as senhoras. Meu Deus, continue abençoando a todo o teu povo. Nos dá assim um momento abençoado em tua presença, de aprendizado, Senhor, da tua parte. É isso que te pedimos, crendo que muito mais o Senhor fará em nosso meio, em nome de Jesus. Muito bem. Meus irmãos, antes mesmo de entrarmos no comentário da atual lição desse trimestre, eu gostaria primeiramente de introduzir aqui a nova lição deste trimestre que está vindo, que tem por título Dons Espirituais e Ministeriais, a lição do Elinaldo Renovato. Esta lição, ela está dando continuidade ao tema da corrente lição, que vai tratar também sobre pneumatologia, não é, a doutrina do Espírito Santo. Se você ainda não adquiriu a sua lição, adquira, pois este trimestre certamente será muito abençoado como este corrente que estamos, amém? Muito bem, lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Nosso irmão Lucas, ele queira assim apresentar esta lição. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui, nossos companheiros, os irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo de suas casas através dessa gravação. Verdade prática da lição vai falar o seguinte: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. O objetivo geral da nossa lição é voltar os olhos para a bendita esperança. A nossa lição, como de costume, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o breve o Senhor virá. Primeiro subtópico, a vinda de Cristo. Segundo subtópico, uma promessa de Jesus. Terceiro subtópico, o dia se aproxima. O objetivo específico desse primeiro tópico é afirmar que breve Jesus virá. O segundo tópico da lição vai falar sobre a necessidade da vigilância. O primeiro subtópico, exortação à vigilância. Segundo subtópico, os alarmes falsos.
O objetivo específico desse segundo tópico é destacar a necessidade da vigilância. O terceiro subtópico da lição, ou melhor, o terceiro tópico da lição, vai falar sobre vivendo com fidelidade. Primeiro subtópico, definição. Segundo subtópico, a fidelidade de Deus. Terceiro subtópico, a fidelidade como virtude cristã. E quarto subtópico, tempos e estações. O objetivo específico deste último tópico é estimular a viver com fidelidade. E aí a gente vai estar caminhando para a conclusão da lição. Amém? Glória a Deus. Nosso presbítero, irmão Oséias, queira assim, por gentileza, fazer a leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor e todos aqueles que estão nos vendo através desse vídeo, também com a gloriosa paz do Senhor. Vamos ler a leitura bíblica em classe, irmãos. Nós na sala de aula, na igreja, na escola bíblica, nós lemos de forma alternada. Visto que estamos aqui na mesa, nós vamos ler de forma diferente. Atos capítulo de número 1, versículo 6 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. Versículo 10. E estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Texto maravilhoso, né, para se estudar esse tema. Acho que o autor ele foi muito feliz ter escolhido esse tema. Eu queria iniciar aqui o comentário da lição juntamente com os irmãos, a começar pelo texto áureo. Se você tem um exemplar da lição aí com você, pode acompanhar conosco. O texto áureo diz o seguinte. Na verdade, o texto áureo ele cita um dos versículos do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. E o texto está escrito assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Como eu disse, esse é um dos versículos. Eu queria destacar o versículo anterior e o versículo posterior do mesmo capítulo, onde Paulo ele aqui está escrevendo sobre o que eu costumo falar de manifestação da graça. E é interessante a gente analisar esse contexto para entendermos o discorrer da lição. E aí ele vai estar falando no capítulo 11 sobre a manifestação da graça no passado, quando ele diz: porquanto a graça de Deus se há manifestado salvadora, trazendo essa salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou no passado. Antes, quando ele cita aqui no texto áureo o versículo 12, na verdade depois, ele vai falar sobre a manifestação na graça do futuro no versículo 13. Através dessa graça do presente do versículo 12, ele vai dizer no versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Manifestação da graça no futuro. Entre esta manifestação da graça no passado e esta manifestação da graça no futuro, está a manifestação da graça no presente, porque ela continua
ainda a atuar, se manifestar hoje, no tempo hoje, no nosso presente. É o texto áureo da lição. E é sobre este versículo que ele vai dizer: educando-nos para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Mais especificamente, o segundo e o terceiro tópico da lição é que vai estar discorrendo sobre essa manifestação da graça no presente. Dada essa palavra introdutória, vamos aqui iniciar a lição. Primeiro tópico da lição, como foi muito bem apresentada pelo nosso irmão Lucas, ele vai estar discorrendo sobre breve o Senhor virá. E aí ele começa a introduzir a lição nesse primeiro tópico, falando sobre a vinda de Cristo. Olhe, que a vinda de Cristo é uma verdade certa, isso nós não temos dúvidas. Nenhuma das vertentes cristãs, das denominações cristãs e visões teológicas tem dúvidas quanto à certeza, à convicção de que nosso Jesus Cristo ele vai voltar. É uma promessa dele, a gente vai ver isso, o texto ele deixa isso claro. Então, quanto à certeza de que Jesus ele vai voltar, não há dúvidas. A questão se dá quanto à maneira ou forma como isso vai acontecer. Existe aí a lição nesse primeiro subtópico, ela vai estar discorrendo sobre algumas diversas interpretações que existem acerca de como é que se dará a segunda vinda de Jesus. A gente não vai entrar profundamente nesse tema, até porque a lição não é o propósito objetivo da lição, mas só a título de conhecimento, existem 3 interpretações teológicas que vão versar sobre como é que se dará a vinda de Jesus Cristo. A primeira é chamada pré-tribulacionista, pré de antes, tribulacionista de tribulação, ou mais especificamente, grande tribulação. Essa vertente teológica vai dizer que Jesus Cristo ele volta antes da grande tribulação, na sua primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. E passados-se os 7 anos de grande tribulação na terra, e de bodas do Cordeiro lá em cima para a igreja que foi arrebatada, Jesus volta em glória, que é a segunda fase da sua vinda, para assim ter o julgamento das nações, o estabelecimento do reino milenial e assim a condução do juízo final, logo após isso a eternidade. Deixando bem claro desde já que essa é a visão bíblica teológica que nós, enquanto igreja arminiana da Assembleia de Deus, pentecostais, entendemos que é a visão correta. Essa é a linha de interpretação que nós seguimos, deixando isso bem claro. Pré-tribulacionista, Jesus ele volta antes da grande tribulação. A igreja não vai passar por grande tribulação nenhuma. Nós já vamos estar no céu de glória com Cristo para toda a eternidade. Amém? Mas a título de conhecimento, como eu disse, existe também a mesotribulacionista, que vai dizer que Jesus ele volta no meio da grande tribulação, e a pós-tribulacionista, pós de depois, Jesus ele volta nessa linha teológica. Jesus ele volta depois da grande tribulação, onde a primeira e a segunda fase seriam uma coisa só. O arrebatamento e a vinda de Jesus em glória seriam uma coisa só, depois da grande tribulação. Nessa última linha, a igreja passaria pela grande tribulação, que não é a vertente que nós entendemos ser a interpretação correta da escatologia bíblica. Mas, como eu disse, isso não é o objetivo da lição. O que a lição ela quer focar para a gente aqui é que é certo que Jesus Cristo ele vai voltar. Disso não tenha a mínima dúvida. Como é que isso se dará? Antes da grande tribulação, como eu disse, em sua primeira fase, a lição está falando aqui no primeiro tópico, essa segunda vinda de Jesus ela é dada em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. Nós vamos encontrar esse 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17. E a segunda fase é a sua vinda em glória, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dado isso, a lição ela vai continuar discorrendo sobre a promessa de Jesus e que esse grande dia se aproxima. Nós vamos ouvir agora o irmão Lucas discorrer um pouquinho sobre esse segundo subtópico e logo após o irmão Osés vai estar discorrendo sobre o terceiro subtópico. Muito bem. É importante a gente pontuar que esse primeiro tópico ele vai falar sobre o breve o Senhor virá.
É interessante que isso nos traz uma ideia de expectativa. E há uma expectativa, pelo menos dos pentecostais, dos evangélicos, acerca dessa vinda do Senhor Jesus. E não é um fator secundário, é um fator essencial. Todos nós que fomos salvos, regenerados, que somos a Igreja de Cristo, eleita, temos essa esperança de que Jesus ele irá voltar. E é a maior esperança da igreja. Tanto é que o autor da lição, ele foi feliz em falar sobre bendita esperança, que faz alusão exatamente a essa segunda vinda de Cristo, que, como nosso irmão Jean falou, se dará em duas fases: o arrebatamento da igreja, o arrancar do Senhor com força do seu povo da terra, e a sua vinda em glória. O segundo subtópico desse primeiro tópico vai falar sobre uma promessa de Jesus. Se a gente for discorrer nos evangelhos, Jesus ele fala de várias maneiras sobre a questão da sua volta. E ele deixa essa esperança ardente no coração dos discípulos. E o texto que nós lemos no livro de Atos vai nos mostrar isso daí de maneira mais profunda, quando Jesus ele é assunto ao céu e os discípulos veem ele sendo elevado. É importante destacar que nesse episódio, os varões que ali se apresentam falam que o mesmo Jesus que estaria subindo irá voltar. Essa volta de Jesus é uma alusão à sua segunda volta em glória, não o arrebatamento da igreja. Mas é uma promessa de Jesus. E quando ele fala sobre restaurar o reino, é interessante a gente pontuar que os discípulos ainda não tinham o pensamento de como isso se daria. Mas o pensamento dos discípulos era um pensamento político, que era o pensamento presente ali da nação de Israel, em que Jesus ele viria como rei belicoso, queria subjugar as demais nações, para dar um escape para Israel. Quando que Jesus ele traz a verdade à tona do como se daria, mostrando duas principais razões. A primeira é que ninguém sabe a hora e nem um dia em que isso vai acontecer. É interessante que já houveram diversas previsões de personagens ao longo da história em que tentaram prever com exatidão a data que Jesus voltaria. Mas Jesus deixa claro que essa informação só pertence ao Pai e não é campo de discussão para a humanidade. Tanto que a gente precisa estar vigiando, e isso a gente vai discutir mais na frente. E uma segunda razão também é que abre-se a lacuna da graça. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se encaixa nessa lacuna, onde Israel vai ser tratado mais na frente pelo próprio Senhor, e ele está tratando com a igreja. A salvação, a esperança não é só para Israel. A esperança de que a gente vai ser arrebatado, levado aos céus, é para toda a humanidade, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. E isso daí é uma promessa de Jesus, e é o que o segundo subtópico da lição vai pontuar. Amém? Glória a Deus. Boa palavra, irmãos, que o nosso irmão Lucas falou sobre esse primeiro tópico. E o segundo tópico, o segundo subtópico, uma promessa de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguém a tenha por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Falando de promessa, quando lemos João, o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 14, Jesus ele fez uma promessa para os seus discípulos. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, vou preparar o lugar e voltarei e vos levarei para que estejam comigo. Uma promessa feita por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Traz assim diretamente para o tema da lição, esperança.
Porque quando os discípulos receberam esta promessa, criou dentro do seu coração uma esperança. E a Bíblia diz: quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Vamos lá. Os discípulos perguntaram a Cristo, de que maneira, quando ele iria restaurar o templo. Era uma preocupação que os discípulos tinham do reino de Israel. Eles se preocupavam com um reino político. Na realidade, era um pensamento dos israelitas, que tivesse um reino político, era um pensamento terreno. Mas a promessa que Cristo fez foi uma promessa maior, uma grande promessa. Vamos lá. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles talvez estivessem com esse pensamento terreno e com uma razão de querer ver o seu povo liberto, da maneira como eles viviam antes, e todos esperavam na realidade um Jesus que chegasse montado no cavalo, que Jesus uma coroa, e chega um Jesus que veio num jumentinho, veio um Jesus humilde, veio um Jesus que comia com os pobres. Então, o que nós entendemos aqui dessa promessa que Jesus fez, era que cada discípulo seu, cada um que ia fazendo o ministério de Cristo, deveriam se desprender um pouco da terra, dessa questão de quando ele iria restaurar o reino e etc., e passar a focar na pregação do Evangelho e na esperança, que o nosso irmão Lucas falou aqui, da vinda de Jesus, da sua volta. Ora, esperança do arrebatamento é uma promessa garantida por Jesus. Quando ele disse assim, eu vou preparar lugar, ele prometeu algo superior, que nós vamos no decorrer desta aula, vamos entender a maneira como esta promessa vai se realizar em nossas vidas, porque todo aquele que aceita Cristo, e Jesus falou que este evangelho deveria ser pregado tanto para os judeus, Samaria e até os confins da terra, para que essa esperança ela atingisse, e atingiu a nós. Então, eu termino esse segundo subtópico, porque tenho certeza que tem muita coisa boa nessa lição. Aqueles que estão assistindo vai desfrutar de muita coisa boa que fala dessa lição. Esta promessa que Jesus fez, esta promessa, ela nos atinge depois de 2000 anos, atinge os nossos filhos e posteriormente os nossos netos. Amém? Irmãos, o terceiro subtópico, ele fala sobre o dia se aproxima. O comentarista da lição, ele começa esse terceiro subtópico falando o seguinte: sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais. Claro que o Senhor Jesus nos deixou falando sobre esses sinais. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cantos inspirados na Escritura. Ninguém sabe o dia nem a hora. Muito bem. Quando falamos o dia se aproxima, e o comentarista fala que existem muitos hinos que falam sobre o tempo que se aproxima, Jesus disse no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo de número 32, ele falou que sobre um dos sinais que eu particularmente acho que é o maior sinal da vinda de Jesus. No versículo 32, Jesus disse assim: olhai para a figueira, quando os seus ramos estão tenros e brotam, sabei que está próximo o verão. Quando Jesus disse assim, olhai para a figueira, ele estava dizendo assim: ei, olhai para Israel. O relógio de Deus é Israel. Quando Jesus falou isso aí, naquela época, quem visse não entenderia. Hoje nós entendemos que Israel, hoje como uma nação, onde tem sua bandeira, balançando lá nas Nações Unidas, isso é um orgulho tanto para Israel e para nós que conhecemos a palavra. E temos um grande personagem, temos o privilégio
de termos um grande personagem na história de Israel, que é Oswaldo Euclides de Souza Aranha, o famoso Oswaldo Aranha, que deu seu voto de Minerva, né, em 1948, colocando Israel como uma nação, dizendo assim: Israel, o relógio de Deus está ativo, está próximo. Mas quando falamos assim que o relógio de Deus ele está badalando, né, está badalando e está chegando a hora, vem aquela curiosidade e aqueles palpites que o nosso irmão Lucas falou sobre os homens, como Nostradamus, né, que eu particularmente no ano 2000 fiquei observando o alvoroço do povo que achava que que o mundo ia se acabar no ano 2000, e teve aquele bug do milênio, né? Lucas aqui era novinho nessa época, né? Um jovem nessa época, ele era muito novinho, né? Talvez não lembre, né? Jean, ele já tem mais idade, mas brincadeira, irmãos. Mas no bug do milênio aconteceu muitas coisas. Os celulares, eu lembro que a gente andava com aquele celular grande e deu um bug que o celular não pegava, ninguém fazia ligação. Na meia-noite do romper do ano, ninguém fazia uma ligação. Estou me sentindo velho falando isso. Fazia uma ligação, não fazia, por conta do bug do milênio, aquela coisa toda. E muitas pessoas estavam preocupadas porque o mundo ia se acabar, segundo Nostradamus. Só que no capítulo 24, versículo 36, Jesus disse: ei, ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus falando isso aqui, temos que entender uma coisa: a vigilância, que a lição vai falar daqui a pouco, não é? É algo importante na vida do cristão. Quando falamos aqui sobre o tempo se aproxima, Jesus ele deixou bem claro, e os sinais que hoje nós temos, Paulo falou a Timóteo, que surgiriam homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, amantes mais do mundo do que de Deus. Então tudo isso são sinais que a Bíblia Sagrada ela nos mostra. O que nos resta? Nos resta, nós como cristãos, guardar a nossa fé e fazer como Paulo fez: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E se hoje aconteceu o arrebatamento, nós temos a nossa salvação garantida. O que Paulo ele escreveu aos Coríntios, quando ele disse assim: no momento, num abrir e fechar, tem tradução que diz assim: no piscar de olhos, 7 milésimos de um segundo é muito rápido. Ele quer dizer o quê? Que pode ser agora, o arrebatamento pode ser agora, pode acontecer. Eu tenho que estar pronto, não sei o dia, não sei a hora, mas temos que estar pronto. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos. Eu queria permissão dos irmãos para ainda nesse primeiro tópico tecer alguns comentários que, assim, não dá para falar pouco sobre a vinda de Jesus, né? Não tem como. Sobre essa questão da promessa, que nosso irmão Lucas aqui, ele falou um pouco, veja que o texto que nós lemos, como a lição sugere aqui, ele vai mostrar que aqueles varões, que são anjos, né? Eles prometem. Então, a gente tem aqui promessa de anjos. Veja que interessante, os anjos eles prometem que esse Jesus, como o Lucas falou, que subiu, ele vai voltar. A gente não só tem anjos prometendo, temos Jesus prometendo, como já foi falado aqui, mas também os apóstolos em suas epístolas tecem muito sobre essa promessa, ratificando, autenticando essa promessa, enfatizando de que Jesus prometeu que voltaria. E eles fazem questão disso. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3, Hebreus 9, 28, Apocalipse 19, 11 a 16. Temos aqui homens de Deus enfatizando a questão da promessa. Então, anjos, os apóstolos falaram sobre a promessa. O próprio Deus, Pai aqui, falando sobre a promessa lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 13. A gente não vai estar aqui lendo as referências, né, para remir o tempo, mas você aí pode estar anotando, tomando nota e lendo na sua Bíblia. E você pode verificar. Os anjos, os apóstolos e Deus
ratificando essa promessa que Jesus ele fez lá em João, capítulo 14, como já foi falado aqui. E o que é interessante é que, com o objetivo do primeiro tópico, Jesus ele breve virá e ele prometeu isso, e você pode se assegurar nisso, porque assim como Jesus prometeu a descida do Espírito Santo, foi uma promessa que está lá do capítulo 14 até o capítulo 16 de João. Jesus ele faz essa promessa e ela se cumpre em Atos capítulo 2. Jesus promete e a promessa é cumprida. Jesus também prometeu que iria voltar. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele diz: certamente eu venho sem demora. Oh glória! Nós podemos crer que Jesus ele vai voltar porque foi ele que prometeu. Então creia, meu irmão. Então somente tenha certeza que Jesus ele vai voltar. Como foi dito aqui, nós não sabemos. Há um texto muito famoso que Jesus ele diz assim: nem os anjos dos céus ou nos céus, a depender da leitura de Marcos e Mateus, sabem, nem mesmo o Filho. Jesus diz ali, não é que Jesus ele não tenha o atributo da onisciência, de saber de tudo como Deus, ele tinha sim, mas Jesus ali como plenamente homem, ele não tinha, assim como nenhum dos homens tem. Então esses cálculos, essas hipóteses, essas teorias, Jesus já voltou, Jesus vai voltar a tal dia, tal hora, não, a gente tem sinais, né? E um dos sinais que o tópico aqui da lição também fala é a difusão, efusão do Espírito Santo. E isso a gente tem nitidamente, principalmente nós pentecostais, vivenciamos isso. Então isso para a gente é um sinal muito claro e evidente que Jesus breve está voltando. Glória a Jesus por isso. Muito bem, mas dando seguimento aqui à lição, o tópico 2, ele assim vai tratar sobre a necessidade de vigilância. E a lição ela vai ser introduzida da seguinte forma: a vigilância se faz necessária porque, como a gente já estava falando, ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Então temos que estar em vigilância. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. O segundo tópico aqui da lição vai tratar agora sobre a vigilância. E aí temos 2 subtópicos para estar discorrendo. Gostaria assim de pedir para o nosso irmão Lucas mais uma vez estar discorrendo sobre aqui o primeiro subtópico desse segundo tópico. Logo após, nosso presbítero Oséias vai estar discorrendo também sobre o segundo subtópico desse segundo tópico. Amém? Glória a Deus. Esse segundo tópico, a necessidade da vigilância, a gente pode endossar esse comentário fazendo uma pergunta, né? Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé por ocasião de sua vinda? É forte, né? Exortação à vigilância é algo que o Senhor Jesus ele fez com muita ênfase em seus evangelhos, que nada mais são do que biografias acerca de toda a sua trajetória terrena, na verdade, ponto de vista de cada evangelista, com detalhes minuciosos, do ponto de vista de cada um. Teceram eventos que aconteceram no decorrer do ministério de Jesus, e Jesus ele falava muito, ele discursava muito. E dentre os discursos de Jesus, ele fala a questão de vigiar. E o próprio Mateus, no capítulo 24, versículo 44, ele vai dizer o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, isso daí é uma coisa que, naquela época, Jesus já falava muito. E as palavras de Jesus são doutrina, não é? Estão no Evangelho, a gente utiliza para a pregação da palavra do Senhor, mas a palavra de Jesus é doutrina. Então serve para a igreja do Senhor Jesus. Vigiar, porque não se sabe o dia e nem a hora em que o Senhor Jesus ele há de vir.
E a gente pode também fazer menção à parábola das 10 virgens, onde todas estavam dormindo. E há uma voz no texto que alerta que o noivo está vindo. E você não sabe que voz é aquela. Mas tudo leva a crer que é a voz do Espírito Santo de Deus. Porque ele, sendo a terceira pessoa da Trindade, é a pessoa que está mais próxima da igreja hoje, que intercede, que se comunica com o Senhor através do nosso Espírito. E esse mesmo Espírito Santo, hoje, ainda mais hoje, ele está presente e ele alerta. Ele proclama a vinda do Senhor Jesus. Então, a sensibilidade por parte da igreja é uma coisa que precisa ser muito bem discutida, porque a gente precisa entender que há insensibilidade, sim, mas a promessa do Senhor Jesus, ela é para os nossos dias. Por que a gente não pode dizer que é a igreja da última hora, não é verdade? Então, que a gente possa ficar atento, porque Jesus Cristo, ele pode voltar a qualquer momento. Amém? Glória a Deus. A respeito dessa fala do nosso irmão Lucas, ele falou algo interessante aqui sobre Mateus capítulo 25. E eu coloquei aqui como devemos esperar o arrebatamento. Ele falou justamente sobre Mateus 25, que fala sobre a noiva, sobre o anelo. Porque o texto trata que as 10 estavam esperando. As 10 tinham o anelo. As 10 almejavam. Todos os crentes almejam. Todo evangélico almeja o arrebatamento da igreja. Aí vem a questão. 5 estavam prontas. As 10 aguardavam. As 10 anelavam. Mas 5 estavam prontas. 5 estavam despercebidas. Aí vem a questão da pergunta do nosso irmão Lucas. E quando o Senhor vier, achará fé na terra? Todos estavam esperando. A igreja veste a mesma camisa. Qual é a camisa? A camisa que crê no Cristo que vai arrebatar a igreja. Mas, e quando Jesus vier? Será que esta fé ele vai achar na terra? A igreja da última hora que o nosso irmão Lucas falou. Existe uma igreja, arrebatamento vai ser uma igreja. O Espírito Santo vai levar uma noiva. Quem participará dessa noiva, vai ser a noiva? Essa é a questão. A igreja da última hora, a Bíblia até diz, são muitos os chamados e poucos escolhidos. Amém? Que possamos fazer parte da igreja que vai para o céu. Glória a Deus. Segundo subtópico, para concluirmos esse segundo tópico, fala sobre os alarmes falsos. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, versículo de número 3, os discípulos disseram: Senhor, dize-nos como será o final de todas as coisas, e quando vai acontecer? Jesus começa com um alerta para os discípulos. Ele diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. E olha o detalhe, enganarão a muitos. E ele começa dizendo, e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E surgirão falsos cristos, e enganarão a muitos. Aí, antes dele falar no versículo de número 7, de rumores de guerra, de paz contra filho, irmão contra irmão, ele fala sobre essa cautela que nós devemos ter. Quem usa muito a internet pode ver, e antes da internet já existia muitos dizendo que era o Cristo. Um dos mais conhecidos, um enigmático que nós conhecemos, Henrique Cristo, com as suas discípulas, Na cabeça dele ele é o Cristo.
Na cabeça dele ele é o Cristo. Ele é o mínimo, que hoje até muitos pastores conversam, brincam com ele, até em viagem de avião. O grande problema é que existem muitos líderes, falsos líderes religiosos, que têm levado multidões para o abismo. E têm criado muitas igrejas que estão trazendo esse ensinamento de que ou ele é o Cristo, ou que o Cristo já veio, ou que o Cristo vem. Eu falei aqui no primeiro tópico aqui sobre o Nostradamus, mas ao longo do século, não vamos nos estender aqui, mas ao longo do século, desde 1260, que veio surgindo muitos falsos profetas, concernente, digo falso profeta, concernente à vinda de Cristo, concernente ao arrebatamento da igreja, concernente ao fim de todas as coisas, né? Porque Jesus, na sua explicação, ele falou sobre tudo o que ia acontecer, mas ele disse ainda não é o fim. Mas muitos estão trazendo um ensinamento que não é nem sobre o fim, é sobre o arrebatamento da igreja, não o arrebatamento da igreja em si, mas a vinda de Jesus. E vou falar aqui uns 2 ou 3 rapidinho. Em 1260, o místico italiano Joaquim de Flore determinou que o reinado de Cristo sobre a terra começaria entre 1200 e 1260. Depois ele viu que estava errado e os seus seguidores, revisaram a data para 1290 e depois 1335. Né? E muitos seguiram essa linha de pensamento. Eu tenho aqui ainda em 1504 o pintor Sandro Botticelli, que acreditava que o reinado de Cristo sobre a terra começaria em 3 anos após ele ter falado isso, em 1500. Em 19 de outubro de 1533, o matemático Michael Stifel, eu acho que é mais ou menos assim, eu não sei muito bom falar o português, imagino o inglês, mas ele disse que começaria às 8 horas. Então, muitas pessoas têm dado data, até o Martinho Lutero deu uma data, né? Aqui, em 1600, o mundo acabaria segundo Martinho Lutero. Então, existiam muitas propagandas de muitos alarmes falsos. Eu lembro que eu era pequeno, morava em São Lourenço, nos anos 1980 e alguma coisa, 84, existiu não sei se foi algum treinamento, estavam fazendo alguma coisa na Barreira do Inferno em Natal. Tive o privilégio de passar por lá, você não entra, os soldados não deixam você chegar perto. E esse experimento que eles estavam fazendo na Barreira do Inferno, quem é dessa época vai lembrar, surgiram muitos clarões no céu, uma bola que surgia colorida e tomava conta do céu. Eu lembro que meu irmão pegou nos braços, corre que o mundo está acabando. E muitas pessoas tiveram esse pensamento que o mundo estava acabando. Mas quem conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus discerne tudo e por ninguém é discernido. Então, tudo isso que acontece é princípio de dores. O que nós vemos hoje, Jesus falou sobre guerra, rumores de guerra, sinais da vinda de Jesus. Hoje tem muitos sinais, mas alarmes falsos temos muitos. Sabe qual é o bom? Analisarmos a palavra de Deus. E a Bíblia diz, examinai tudo e retende o bem. Amém? Se Jean ou Lucas quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Glória a Jesus. Meu Deus, né? Até a hora, né? Não só o dia, né? O ano, mas até a hora fizeram questão de precisar, né? Mas uma coisa é certa, Jesus ele ainda não voltou. Continuemos em vigilância, porque aquele que continuar em vigilância vai saber o dia, a hora, o momento que Jesus ele vai voltar, porque vai ser arrebatado juntamente com ele para estar por toda a eternidade. Cremos que até aqui a lição ela foi muito bem já explicada com os nossos irmãos aqui, esse segundo tópico, então podemos assim seguir para o terceiro tópico, certo? O terceiro tópico da lição, e assim concluindo, caminhando já, né, para a conclusão da mesma, vai falar sobre a questão da fidelidade,
O autor ele intitula esse terceiro tópico o seguinte: vivendo com fidelidade. Eu gosto muito dessas palavras no gerúndio, porque traz a ideia de continuidade, né? Ele não está dizendo assim que se você viveu lá atrás, ou espere um dia viver, não. Vivendo é contínuo, é uma vida progressiva de fidelidade. A ideia é de continuidade. E aí, a lição, nesse terceiro tópico aqui, vai estar sendo exposta em 4 subtópicos, e por questão de tempo nós vamos tentar ser o mais breve. E eu queria já aqui passar para o primeiro subtópico, que ele vai falar sobre a definição de fidelidade. E ele vai dizer que é uma qualidade daquele que é cheio de fé. É uma característica do que é fiel, de lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade, ele vai dizer aqui que pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Ele vai dar algumas referências aqui para mostrar isso. O que eu queria chamar a atenção nesse primeiro subtópico é o seguinte: fidelidade, a gente acha, porque as referências que a gente tem, né, para Deus ele é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. A gente vê várias referências bíblicas à fidelidade do Senhor, mas é um atributo que é comunicável. Existem os incomunicáveis, que só Deus ele detém, como onisciência, onipresença, onipotência, mas existem aqueles que são comunicáveis. Fidelidade é um desses, onde Deus ele comunica esse seu atributo. Claro que em Deus isso é de forma plena, perfeita, né? Nas suas criaturas, no homem, claro que tem as suas variâncias, mas é um atributo que Deus ele comunica também para a sua criatura, para nós seres humanos. Tanto é que fidelidade, a lição ela também vai estar falando sobre isso, é uma das virtudes do Espírito Santo, também está como dom do Espírito Santo. E eu vou deixar essas partes aqui para nossos irmãos eles estarem discorrendo. Nosso irmão Lucas, né, ele vai estar aqui falando mais um pouco acerca de fidelidade aqui no segundo tópico da lição. Nosso irmão Oséias, terceiro tópico da lição. E a gente pensa em voltar aqui para o quarto subtópico para concluir essa lição. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fidelidade. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira é um ser fiel que exige fidelidade do seu povo. Eu me recordo que em lições anteriores a gente falou sobre a questão da santidade. E o padrão bíblico de santidade é o próprio Deus. Não é um padrão pequeno, não é, hein, Oséias? É um padrão alto. Ele exige santidade. Da mesma maneira, fidelidade. Assim como o Senhor, ele é fiel, ele exige que seu povo também seja fiel. E esse segundo subtópico fala sobre a fidelidade de Deus. Deus, ele é justo, ele é reto, ele é coerente. E se ele falou que ele vai voltar, é uma promessa inquestionável. Porque aquele que é fiel fez a promessa. O povo de Deus, a igreja eleita, nós, povo separado, precisamos ter fidelidade para com o Senhor. E nós estamos cercados de tentações, de momentos onde a gente pode até vacilar, não é? Mas a questão da fidelidade, ela precisa estar bem marcante no meio cristão. Porque sem a qual a gente não consegue chegar no final, na verdade. Então, Deus, ele é santo, ele é verdadeiro e ele exige que seu povo também seja fiel, assim como ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Esse terceiro subponto, que fala sobre a fidelidade como uma virtude cristã, nosso irmão Jean aqui falou sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis, da qual, quando a gente fala de fidelidade, é algo que provém do Espírito, né?
E a gente falando de fidelidade, Jean citou um versículo aqui também, que fala que ainda que permanecemos infiéis, Deus permanece fiel. É uma palavra que não pode ser usada para a minha fidelidade. Eu não posso usar esta palavra, ainda que permaneço infiel, Deus permanece fiel, para ser infiel. Quando diz assim, ainda que eu permaneça infiel, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel, está falando do atributo de Deus. Ele é fiel com Ele mesmo, com a palavra dEle. Ele me fez uma promessa. Eu erro, Ele é fiel com aquilo que Ele prometeu. O meu erro ou a minha infidelidade não tem nada a ver com a fidelidade de Deus. Erra o homem pensar em traduzir este versículo dizendo, se eu for infiel, Deus permanece fiel, então está tudo certo. É um grande erro, porque falando sobre o assunto, sobre a esperança que nós temos, volta a dizer o que está escrito na carta de João, que quem tem essa esperança, que purifique a si mesmo. Então, a fidelidade de Deus não muda. Eu tenho que tentar ser fiel a Ele. Olha que coisa interessante. Você já imaginou no grande dia final, na eternidade, Abraão recebeu uma promessa lá no começo. E agora chega Abraão diante de Deus, aí Deus olha e diz assim, olha aí, Abraão, vem ver o que eu te prometi. Vem ver o povo inumeroso. Vem ver tudo aquilo que eu te prometi lá no final, quando tu quase matava o teu filho, sacrificava a mim. Vem ver aquilo que tu passaste agora. Eu, Abraão, eu sou fiel. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, ele disse, o que é que vê, Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, que é uma árvore precoce, que dá o seu fruto antes das outras, não é? E Deus disse assim, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. O pastor Josué Brandão, ele observa que fidelidade é se comportar como sendo alguém que decidiu copiar o jeito de alguém. Hebreus capítulo de número 12, e o versículo de número 2, diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Além de mostrar essas duas características de Cristo como autor e consumador, ele mostra que nós devemos se basear nele, ter ele como modelo de fé, como nossa bússola, além da Bíblia, olhando para Jesus. O que o pastor José Brandão ele queria dizer, ele estava dizendo que nós devemos seguir o modelo de Cristo, olhar para Jesus e seguir o modelo de Cristo, andar como ele andou, se comportar como ele se comportou. Durante o período que Cristo ele palmilhou na terra, ele deixou grandes exemplos. Foram pouco tempo, porém grandes exemplos. Então, o que nós olhamos aqui é que o modelo é Cristo. Da nossa fidelidade, como nossa virtude cristã deve ser baseada por aí, em Cristo. Não é? Eu finalizo dizendo que a fidelidade envolve a união do relacionamento do cristão com Cristo. Ele é fiel, permanece fiel, mas eu tenho que ser fiel a Ele. Amém? Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos. Seguindo aqui, continuação da lição, quarto e último subtópico deste terceiro tópico, vai estar falando sobre tempos e estações, fazendo aqui uma referência direta à leitura bíblica em classe, especificamente uma parte da resposta que Jesus ele dá aos discípulos quando eles proferem uma pergunta. A lição vai dizer que Jesus ele está aqui respondendo a pergunta, ampliando o horizonte, a pergunta dos discípulos. E que pergunta foi essa? É interessante aqui a gente fazer um comentário um pouco genérico, eu pretendo ser breve, mas não só falar a questão do tempo, mas a gente poder destrinchar um pouquinho essa pergunta que os discípulos fizeram para mostrar a questão de compreensão equivocada que se tinha ainda naquela época, né? Então, né, de pasmar que também tenhamos hoje. Os discípulos eles perguntam: Senhor, será este o tempo? Primeira questão é tempo. Eles pensavam que seria agora,
Os discípulos pensavam que seria imediatamente. Será este o tempo? Essa expressão, este tempo, se refere a uma questão imediata, uma questão de tempo agora, presente, em que restaurarás, ou em que vais restaurar. E esse verbo restaurar eles usam aqui porque a compreensão que os discípulos tinham de reino, né, já foi comentado aqui também, de reino de Deus, reino dos céus, era uma questão política, bélica, uma questão humana, uma questão territorial. E especificamente a Israel, eles dizem, será neste tempo agora em que vais restaurar, o que restaurarás o reino a Israel, como se fosse algo nacional, como se fosse algo que só pertencesse a um povo. E Jesus, ele é bem contundente aqui ao responder, primeiro essa parte do tempo, que a lição ela vai estar abordando aqui, onde Jesus vai dizer assim, não compete a vós, não pertence a vocês saber os tempos e as estações, ou épocas, dependendo da versão. E aqui, a palavra que aparece para tempo, a lição ela vai comentar que no original grego é cronos, que se refere ao tempo humano, aquele tempo que a gente tem domínio. É de cronos que vem cronologia, cronômetro, aquele tempo que a gente consegue medir no relógio. Então é o tempo humano. E kairos é o tempo divino, é o tempo de Deus, é aquele tempo que nós não temos domínio, que o ser humano ele não tem como medir, ele não tem como mensurar. E Jesus ele usa esses dois tempos. A lição ela aqui vai colocar que os dois de forma geral, tempos e estações são prerrogativas de Deus. Então claro que Deus ele sabe, mas para a gente não tem como saber o dia e a hora. Por isso que a exortação é vigilância, por isso que a exortação é fidelidade. Então essa questão do tempo, Jesus ele vai deixar isso bem claro na primeira parte da sua resposta. Ele diz: não compete a vocês saber o tempo cronos, o tempo que você consegue medir, muito menos o tempo kairos, que é aquele tempo de Deus. Esse aqui a gente não tem como saber mesmo, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, o tempo só Deus ele sabe. Não tem como a gente discutir isso aqui na lição. Não tem como eu dizer Jesus vai voltar hoje. Não há quem tenha essa capacidade, essa autoridade, essa ousadia de dizer. Não pode se dizer isso. Por quê? Jesus está deixando claro aqui que só quem sabe disso é Deus o Pai. Que vai voltar, vai. A gente só não sabe quando. E pode ser hoje, pode ser agora. Talvez a gente não termine de gravar esta aula aqui. Oh glória, Jesus ele vem arraiar nas nuvens e vem arrebatar a gente, porque nós estamos esperando Ele agora. Nós não sabemos quando, mas estamos esperando Ele agora. Aleluia, glória a Deus. E continuando a resposta de Jesus, veja que ele responde, replica a questão temporal, que os discípulos não tinham compreendido. Ele vai falar sobre a questão de caráter espiritual, porque os discípulos não tinham entendido que o reino ele é espiritual, não é um reino político, não é um reino territorial, ele é espiritual. Por isso que ele vai dizer na leitura aqui que os discípulos iriam receber o poder ao descer o Espírito Santo sobre eles. E essa questão do Espírito Santo aqui é que é o foco principal da lição, porque a lição ela é pneumatológica, ou seja, ela está tratando sobre o Espírito Santo, o verdadeiro pentecostalismo e a doutrina do Espírito Santo. Então, o foco principal aqui é a presença do Espírito Santo hoje em nosso meio, nos capacitando em virtudes como fidelidade e nos habilitando para podermos estar perseverando até a vinda do Senhor Jesus. É o Espírito Santo quem nos ajuda nisso. Então Jesus ele mostra aqui a questão do reino de Deus é de caráter espiritual, não é de caráter territorial, material, como alguns possam pensar, como os discípulos pensaram naquela época. E por fim, para finalizar minhas palavras, o reino de Deus ele é internacional, ele não é nacional, não só Deus ele estava mostrando ali que não só pertence a Israel num caráter assim amplo da vinda de Jesus Cristo, porque Deus aprove a Deus de dois povos, judeus e gentios, fazer um só, a igreja, aquela que ele vai arrebatar para estar com ele. Todos nós que confiamos e depositamos nossa fé em Cristo, corpo de Cristo, a igreja, esse povo. Então, a igreja aqui, o reino de Deus, nesse sentido, ele é internacional. Ele não se restringe a uma nacionalidade, a um povo só. Ele é para todos os povos.
Por isso que Jesus ele termina a sua resposta dizendo assim: e sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas ele diz tanto em Jerusalém como na Judéia, e em Samaria e até aos confins da terra. É para todo mundo. Glória a Jesus por isso. Assim nós vamos encaminhar para a conclusão da lição, salvo se nossos irmãos aqui não tiverem mais nenhum comentário. Sim, senhor. A respeito disso que o nosso irmão Jean falou, né, sobre a questão de Israel achar que era exclusivo para ele, que João diz, João capítulo 1 e o versículo de número 10, 11, diz que ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, se eu não estiver enganado, versículo 46, quando Paulo e Barnabé estavam pregando para os judeus, eles não quiseram aceitar, e eles disseram: já que vocês não querem, a gente vai agora partir para o povo, os gentis. E hoje nós temos o privilégio, Romanos capítulo 11, que fomos enxertados na videira verdadeira, porque antes existia dois povos, judeus e gentis, dois. Aí veio Cristo, através de Paulo, usando Paulo, foram criado o terceiro, e hoje temos três povos: judeus, gentis e igreja, e somos igreja. Outra questão é como e quando, a questão da pergunta que você falou agora. Como nós sabemos como vai ser? Não é? Vai ser, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, onde vamos nos encontrar na nuvem com o Senhor, né? E quando, essa é a questão que nós não temos a resposta. A resposta fica em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36. Nem os anjos, não é? Sabe, ninguém, mas nós aguardamos a vinda de Jesus. Amém? Glória ao Espírito Santo de Deus. Nosso irmão Lucas, tem algum comentário também? Muito bem. Assim podemos encaminhar para a conclusão da lição. Glória ao Espírito Santo de Deus. Indo agora para a conclusão da lição, vamos assim deixar com as palavras do próprio autor, que conclui da seguinte forma: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Ele cita 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Versículo 11 da leitura bíblica em classe. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Jesus. Agradecemos assim a todos que pacientemente têm nos acompanhado até a conclusão desta aula. Que Deus em Cristo abençoe nossos irmãos que estão aqui na mesa cooperando conosco na exposição desta lição, os irmãos que estão nos ajudando aqui a gravação, os irmãos que estão aqui presentes também nos acompanhando, todos, enfim, que Deus possa edificar a cada um, abençoar a sua vida e continuarmos com a convicção: Jesus Cristo, Ele vai voltar para nos arrebatar, possamos estar vigilantes, continuar em fidelidade para irmos para o céu de glória quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Deus abençoe.
Aí vem Hebreus capítulo. Com certeza.